Reclamei com Deus, cometi um pecado em questionar, fiquei envergonhado por ter rejeitado a ordem do Espírito Santo de ministrar nas igrejas. Passei a fugir de Deus por causa desse pecado. Parei de orar, entreguei a direção da igreja para o missionário Frank cuidar. Por causa dessa minha atitude, perdi o dom da visão espiritual, simbolizando a minha cegueira. Eu não conseguia ver mais o mundo espiritual. Um véu foi posto entre mim e o mundo espiritual. Também não sentia mais a presença do Espírito Santo. Eu não aceitei essa condição espiritual. Me arrependi dos meus erros. Pedi perdão a Deus também por não ter obedecido à ordem de ministrar nas igrejas. Orei pela volta da minha esposa e pela conversão de meu filho Robert. Estava enfermo mais uma vez. Apesar de ter passado no hospital, a enfermidade continuava em mim. Retornei à minha posição pastoral, mesmo estando enfermo. Recebi um convite para ministrar em uma igreja. Mesmo enfermo, fui assim mesmo, tudo para agradar a Deus. Na noite do terceiro dia, ainda estava enfermo, já fazia 3 dias. O anjo apareceu a mim e disse: "Foste valente, não rejeitaste a sua missão, foi provado no fogo e aprovado por Deus. A partir de hoje a sua vida muda, o mal não lhe tocará mais." O anjo deu uma risada de felicidade e tocou no meu corpo. A minha enfermidade foi embora. 1 ano depois, o que Jesus tinha falado que o meu ministério iria encher se cumpriu. Minha esposa voltou para mim, me pediu perdão. Meu filho Robert voltou convertido. Antes disso acontecer, Deus usou um homem bem estruturado financeiramente. Usou esse empresário para me dar uma casa maior do que aquela que eu perdi. Esse homem é proprietário de várias casas, dono de um ramo imobiliário. Meu dom de visão voltou. Recuperei o meu dom. A presença do Espírito Santo ficou mais forte. Um dia, eu estava fazendo um culto de libertação. Várias irmãs que pintavam os cabelos e as unhas disseram para mim: se olharmos para Deus, Ele nos libertaria de nossas maquiagens. Até agora não sentimos vontade de largar. Eu disse: vocês ainda não estão sensíveis à vontade e à voz de Deus. Continuem orando até que vocês possam sentir o Espírito Santo e ouvir a sua voz. 3 meses depois de tanto persistirem, essas irmãs jogaram os brincos, colares e kits de maquiagens fora. A oração tinha dado efeito, tirando o desejo da vaidade de seus corações. Essas irmãs passaram a expulsar demônios. Eu via com o dom da visão os demônios saindo das pessoas e explodindo. Eu fiz uma experiência com outras irmãs. Mandei elas expulsarem demônios. Apesar delas usarem brincos, colares e maquiagens, elas mandavam os demônios saírem, mas eles não saíram. Somente as irmãs libertas conseguiam expelir os demônios. Eu quero dizer a todos que ouvem esse testemunho: brincos, colares, batons e o pó de rosto é o sinal de Satanás que está cravado em muitos corpos. Fui visitar a igreja do pastor Peter. Antes de entrar ali, veio uma legião de demônios em cima de sua igreja. Eram dragões derramando bolas de fogo naquele lugar. Esses fogos saíam da boca dos dragões. Quando entrei ali, vi pessoas rodopiando e pessoas se rastejando como cobras. O Espírito Santo me revelava que estava triste com o pecado do povo. Nessa igreja, tinha irmãos que traíam as suas esposas. Tinha mulheres que se vingavam dos seus maridos e traíam eles também. Tinham crentes que deviam bancos e lojas. Outros davam calotes em seus próprios vizinhos. O pastor Peter era casado pela 4ª vez. Tudo isso era um absurdo. Os demônios enganavam as pessoas daquela igreja. Eles se camuflavam e se escondiam dentro de cada corpo. Eu vi demônios mudando pregações dos irmãos, falando para eles pregarem heresias destruidoras. Vi também um irmão entregando uma falsa profecia. Da sua boca saía uma bola de fogo negro. Vi demônios entrando dentro da cabeça de uma irmã. Mudava a sua mente, fazendo ela ministrar falsas doutrinas. Esses demônios tinham o tamanho de um limão. Vi pessoas sendo possuídas por milhões de mini-demônios. Quando comecei a ministração, os demônios tentaram bagunçar o culto, tentando distrair as pessoas de ouvir a palavra e tirar o meu foco e o meu ligamento com o Espírito Santo. Pessoas caíam endemoniadas. Tive que expulsar aqueles demônios. Pessoas conversavam na igreja ou iam para o banheiro. Outras mastigavam chicletes. Todas essas pessoas carregavam um demônio montado em suas costas. Estavam possessas. Neutralizei as manifestações. Os demônios ficaram paralisados, imóveis dentro dos corpos das pessoas. Eles não podiam bagunçar. Ao terminar o culto, aquele pastor tinha um demônio que operava sinais que o acompanhava. Eu comecei a expulsar os demônios, até que o demônio tentou me envergonhar resistindo à minha autoridade. O pastor Peter tentou me envergonhar. Ele colocou as suas mãos naquele rapaz que resistia,
E o demônio que estava na vida desse pastor combinava com o demônio que possuía o rapaz, e ele saía. Eu via ele colocando as mãos nos possessos, e aqueles demônios se camuflavam dentro das pessoas, se escondiam, passando a impressão de que haviam ido embora. As pessoas voltavam ao normal. Outros demônios saíam das pessoas e não iam embora, ficavam andando pela igreja. As pessoas aplaudiam o pastor Peter, que os enganava por ele tirar os demônios rapidamente, enquanto eu não recebia aplausos, e os demônios tentavam resistir, querendo me envergonhar e com bastante ódio de mim. Os demônios queriam exaltar aquele falso pastor, para que o povo acreditasse que ele era um verdadeiro homem de Deus, e que tinha mais autoridade que eu. Esse homem não tinha o Espírito Santo, ele não libertava ninguém. Os demônios fingiam que tinham saído quando ele expulsava. Quando eu expulsava os demônios, eles viravam fumaças. As pessoas não podiam ver com os olhos espirituais de que aquele falso pastor não expulsava nada. Somente eu é quem via toda aquela cena deplorável do mundo espiritual. Até que eu dei um grito com toda a autoridade, mandei os demônios não saírem dos corpos das pessoas. Eu lacrei aqueles demônios para que o pastor Peter não manipulasse mais ninguém. O demônio que acompanhava o pastor Peter não podia mais dar ordens para os demônios saírem. Depois eu dei ordem para os demônios saírem. Foi uma guerra, e quando fui expulsar a legião de demônios daquelas pessoas, principalmente quando era uma legião do tamanho de limões, dava muito trabalho, pois esses mini-demônios se escondiam em partes do corpo das pessoas como pernas, joelhos, ouvidos, mãos, braços ou pés. Era difícil adivinhar onde eles se escondiam. Mesmo assim expulsei todos. O pastor Peter, sem saber o que havia acontecido, não sabia que eu tinha lacrado os demônios com a minha autoridade, para ele não expulsar e manipular as pessoas com o espírito do engano. Ele ficou frustrado e envergonhado. A igreja percebeu que ele não tinha autoridade. Ele que tentou me envergonhar saiu envergonhado. Ele me disse que aquela noite seria a última ministração minha ali. Eu nunca mais pregaria naquele lugar. Ao terminar a guerra espiritual daquela noite, pessoas estavam chorando aliviadas. O meu corpo estava cansado, pois toda a minha energia foi embora com aquela guerra. Ao chegar em casa, todos aqueles demônios que eu havia expulsado apareceram ao redor da minha cama tentando me intimidar. Fiquei calmo, dobrei os meus joelhos, e expulsei todos do meu quarto. Fiquei sabendo que o pastor Charles estava internado em um hospital. Fui fazer uma visita e uma oração. Ele confessou a Jesus, se arrependeu de toda a sua enganação. Logo em seguida morreu. Eu vi um anjo descendo e recolhendo a sua alma, levando até o céu. A obra que Deus tinha em sua vida não se cumpriu. Somente a salvação se cumpriu. Depois voltei para minha casa. Orei a Deus naquela noite. Depois, tive uma visão. Olhando para cima do meu telhado, vi meu filho David no céu. Aquela visão acalmou o meu coração. O Espírito Santo disse: derramarei grande unção sobre a sua vida. Tu não serás mais o mesmo. Quando essa unção cair, muitos vão querer ser igual a ti. Serás o espelho de muitos. Minha fé aumentou. Percebi que não estava sozinho. Deus estava comigo. Depois de sofrer os ataques dos demônios, o meu pequeno ministério começou a encher. O nosso desejo, não só o meu mas de toda a igreja, era o de buscar a Deus todos os dias até Ele vir buscar a sua noiva e levar com Ele. O ar que respiramos é para louvar ao Senhor. A nossa respiração serve para glorificar a Ele. Essa forma de culto é normal para nós. Lemos a palavra todos os dias. Fazemos muitas orações para a nossa própria edificação. Tudo isso passou a ser a nossa necessidade espiritual, e a fazer parte do nosso cardápio de alimentação espiritual. O nosso ideal é chegar no nível espiritual que Jesus me revelou ao me arrebatar. As nossas ações têm muito mais valor do que as nossas palavras. Se afastem do mundo, pois os seus prazeres do mundo dão motivo para o comportamento do homem mudar para pior, mas eles não sabem. Depois que meus olhos espirituais se abriram, não parei mais de buscar ao Senhor. O preço que paguei foi nunca mais assistir aquilo que não agradava a Deus, não ler revistas, jornais, assistir TV e conteúdos mundanos da mídia e nem dos falsos profetas. Os meus olhos não se agradavam das coisas prazerosas da carne. O nosso dever é manter a tradição de um verdadeiro cristão, não mudar aquilo que a Bíblia diz, e defender a verdade até o fim. O Senhor me disse que faltava poucos anos para Ele me recolher, e não teria um substituto para mim, pois todos estavam apegados com o mundo, não pagavam o preço da oração e da santificação. Por conta da minha partida que se aproxima, eu tenho um segredo espiritual que irei revelar a todos os pastores e irmãos, somente para aqueles que desejam ter a mesma autoridade espiritual que eu tenho. Não existe transferência de unção. Isso é mentira, enganos de Satanás.
A unção não pode ser passada, é conquistada por seus méritos diante de Deus. Se fosse assim, eu teria passado toda a minha autoridade para os membros do meu ministério, já que em breve vou partir. Para ter uma autoridade, existe um preço a pagar. Eu não posso passar a unção que foi concedida pelo Espírito Santo. Só quem me deu é quem vai lhe dar. O segredo é a renúncia de tudo, depois orar diariamente. Para ter essa autoridade, existe um preço a pagar. É um segredo que irei revelar a todos os pastores. Dedique os domingos e os feriados para Deus em oração. Façam vigílias à noite para Deus. Para os pastores, dediquem os domingos e feriados inteiros para Deus. O ministério que Deus me deu fica aberto o domingo inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite. Também nos feriados fazemos vigília. A igreja tem que ter cultos à noite todos os dias. É como um hospital, não pode ficar um dia fechado para que os doentes tenham disponibilidades. De dia, fazemos 2 horas de oração de manhã, 2 horas à tarde e 2 horas à noite, 3 horas de ministração e 3 horas de louvor. Esse é o segredo do crescimento espiritual. Dos irmãos que congregam comigo, eles estão sendo libertos do mundo, e a igreja está enchendo como prova de que Deus está se agradando, como os sinais vêm acontecendo. A última advertência que Jesus me deu, para todos aqueles que foram arrebatados foi: ai daqueles que aumentarem coisas a mais em suas experiências, dizendo que Jesus falou sem ele ter falado, aumentando coisas na lei da graça ou doutrinas humanas. Ai daqueles que diminuírem coisas das suas experiências, com medo da retaliação. Ai daqueles que disserem que foram arrebatados sem serem, inventando histórias. Ai daqueles que venderem suas experiências de arrebatamento para enriquecerem, vão perder as suas salvações e os seus galardões. Eu afirmo, esse testemunho é verdadeiro e real, que todos venham ser libertos através das minhas experiências. Que a glória de Deus reine em cada vida que estiver ouvindo este testemunho. Amém.